Acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Bem-vindos a mais um episódio da série Impacto, um espaço para a gente discutir iniciativas que estão transformando a sociedade com inovação, responsabilidade e propósito. Eu, Eduardo Couto, estou junto da Alicia Mesquita do Impact Hub, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai conversar com um convidado que leva a arte, cor e consciência ambiental por onde passa. O nosso convidado é o Lúcio, criador de conteúdo, artista moralista e viajante, também ativista ambiental. Usa o Instagram, onde reúne mais de 350 mil pessoas para aumentar o alcance das suas ações e já está pensando em tudo o que vai acontecer na COP30, que vai acontecer em novembro, lá em Belém, aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado por receber eu aí, gente. Vamos conversar de arte e natureza e como que a gente faz as duas coisas andar junto. Lúcio, conta pra gente aqui um pouco como que a arte entrou na sua vida, né? Como que você começou a pintar, desenhar? Como que foi isso? Como foi o início de tudo ali? Assim, né? Eu acho que isso vem do berço. A primeira lembrança que eu tenho de alguma pintura é eu bem pequenininho, assim, uns 4, 5 anos, e a minha mãe pintando o quarto de casa com Minnie e Mickey e desenhos dela lá. Então, desde cedo, assim, mas a gente se entende enquanto artista, mas outra coisa é a sociedade nos entender como artista também. Então, eu tive um processo em que eu sempre soube que eu era artista e sempre tentei trabalhar com arte de diversas formas, seja pintando, escrevendo, filmando. Sempre quis trabalhar com cinema também. Hoje, né, sou influencer digital. É um pouco dessa minha vazão pro cinema, para mexer com vídeo. Tive a minha bandinha lá na adolescência também de rock. E daí a gente sempre tenta se expressar. Eu acho que é do ser humano, assim, querer se expressar com alguma coisa. E à medida que eu fui crescendo, fui tentando vários caminhos, e a gente sabe que no Brasil normalmente é um pouco difícil você se entender enquanto artista. E isso dá certo enquanto uma profissão que vai te dar uma perspectiva de futuro, por exemplo. Te dar dinheiro para você se sustentar e sair da casa dos pais e trabalhar e conseguir oportunidades na vida. Até que em um momento eu consegui, depois de muita insistência e depois de trabalhar de diversos outros trabalhos, consegui emplacar enquanto artista, e daí a sociedade começou a me enxergar como artista. Foi o momento em que eu consegui entrar nessa jornada de cabeça e direcionar o meu propósito artístico para uma causa, para uma missão e me desenvolver mesmo. Porque antes era só um momento de formação ali. Depois que a sociedade me entende enquanto artista, porque eu estava lá constantemente fazendo trabalhos, mas olha que legal o trabalho que ele faz, mas o que você vai fazer para você ganhar a vida? A partir do momento que eu consegui isso, daí sim eu acho que eu virei artista por profissão. Você não é daqui do Espírito Santo, né? Acho que Não. a gente pode conceituar isso aqui um pouco antes. E quando você fala, né, que essa sociedade te enxergou como artista, foi lá na sua terra. Da onde que você é? Como é que foi esse momento aí, né? O que aconteceu que eles te enxergaram lá e aonde que é esse lá? Eu sou do estado de São Paulo. Já visitei, assim, transito entre a capital e tal, mas nasci em Salesópolis, que é uma cidadezinha pequenininha, onde nasce o Rio Tietê, um dos rios mais importantes do estado. Ele nasce todo limpinho, bonitinho, vai sendo sujo durante o caminho. Um pouco da pegada, né? Da pegada ambiental já vem por aí, a gente aprende na escola do Rio Tietê. E é uma coisa muito complicada que eu já tive que refletir muito, que muitas vezes a sua cidade não te valoriza também. Então eu tive que sair da minha cidade para ser entendido como artista. Mas sempre pintei nos muros da minha cidade, as pessoas acham bonito e tal, mas valorizar e me entender enquanto profissional de artes é outra coisa. Eu trabalhei com diversas coisas na minha cidade natal, né? Principalmente com o meu pai, ele tem uma empresa de informática, então trabalhei instalando internet, instalando câmeras, instalando computadores na prefeitura, no hospital. Então era esse moleque que tinha uma veia artística, mas tinha outros trabalhos, né? Então, em determinado momento, eu saí do meu estado, inclusive, fui estudar no Mato Grosso do Sul, letras lá. E lá também tive umas vazões artísticas, mas estava tentando emplacar essa formação. E daí, quando eu volto já com esse desejo de fazer alguns trabalhos. Pintei muros pelas primeiras vezes, mais ou menos nessa época de 2019, 2020. E daí decido começar a tentar viver de pintura. Foi muito difícil, mas eu pegava um trabalhinho de letra aqui para fazer um comercinho, pegava outro trabalhinho para fazer um personagem. E daí eu entendi que para mim realmente
expressar a minha veia artística, eu tinha que direcionar alguma coisa e fazer algum trabalho que fosse expressivo do que eu acreditava. E eu queria muito pintar a natureza. Então, em determinado momento, eu falei... Tem a história dos pássaros que vem junto também, mas eu falei assim, eu quero pintar passarinho. E eu tive uma oportunidade de uma pousada, de uma prima minha que gerenciava a pousada, contratou para fazer o paredão da piscina. E daí eu falei assim, posso fazer o que eu quiser? Só pega se eu puder fazer o que eu quiser. E daí eu usei de portfólio, fiz um trabalho de uma mata atlântica, fiz passarinho, fiz macaquinho, fiz uma jaguatirica. E daí nessa eu peguei esse dinheiro que me deu, um restinho de tinta que sobrou, e falei assim, agora que eu tenho esse portfólio, eu vou mudar de cidade para uma cidade maior, que tem mais oportunidade, e tentar viver de arte lá. E daí foi nessa cidade, que é a cidade vizinha, Mogi das Cruzes, consegui fazer a arte que me lançou, digamos assim. E daí, mas é sempre nos passinhos, E como é que é essa troca do papel pro muro, assim? Como é que a gente faz essa diferença? Porque imagino que, a princípio, pareça a mesma coisa para quem vê de fora, mas é uma arte um tanto quanto diferente também. Eu sempre gostei de tinta. Nunca fui muito do lápis de cor, assim. Por mais que eu usasse lápis de cor, canetinha, gostava do aquarela, gostava do pincel. Tentei até o spray por um tempo, mas não me adaptei tanto. Tive até um dos meus desbrochar de estilo foi sair do spray e voltar pro pincel na parede. Mas realmente, primeiro que a parede, você tem que ter parede para pintar. Então você começa pintando as paredes da sua casa. Não é igual papel A4, né? Que você vai na esquina e tem 500 para você. Exato, entendeu? Daí você pega um papelzinho aquarela melhorzinho, daí é mais barato, né? E você começa pintando a casa das pessoas que você conhece, dos seus amigos, de pessoas que devagarzinho vão te dando essas oportunidades. Então, é um processo mais... E muitas vezes você começa, inclusive, pintando onde tem. Então, tem um muro abandonado ali, que ninguém tá mexendo. Se eu não perguntar para ninguém, as pessoas não vão falar não. Então, eu só vou pintar. Então, comecei também pintando os muros da cidade, colorindo a cidade e entendendo a cidade enquanto espaço público que eu podia contribuir para o bem-estar das pessoas que estavam passando ali. Eu sentia que Salesópolis tinha uma carência de uma identidade com a natureza. Era uma cidade que dependia muito do eucalipto, mas tinha muitas belezas naturais e muitas aves maravilhosas que eu queria retratar. E em determinado eu falei que a cidade era minha resma de A4. E comecei a escolher paredes, e daí quando era parede de moradores eu pedia permissão, e daí os moradores normalmente deixavam. E quando era parede abandonadas, eu simplesmente pintava. Tinha uma parede, inclusive, que viralizou, que eu pintei um beija-flor rubi, que era uma parede que desde a minha infância eu passava e tava daquele jeito. E daí eu falei assim, não é possível, né? Vamos transformar essa parede. E é um dos trabalhos mais legais que eu gosto, porque a parede, ela tá toda numa estética abandonada, assim, descascada e tal, e daí tem um passarinho lindo, assim. E ela, inclusive, já foi demolida, essa parede. Tem um pouco disso. A arte na rua, ela é efêmera. O papel você pode guardar para sempre. Um quadro você pode guardar para sempre. Mas a arte na rua, você não pode ter apego. Ela é sua até quando você assinar. Depois de você assinar, não é mais tua responsabilidade. É a responsabilidade da cidade cuidar da sua arte. Pode durar um dia, pode durar... Tem arte minha que durou 3 meses, tem arte minha que tá aí até hoje. Por que essa temática dos pássaros, né? Eu te descobri no Instagram nessa pintura sua que viralizou. E você pinta muito aves, né? E principalmente você busca aí, e eu acho que mais recentemente, retratar principalmente essas aves que estão em extinção, como aqui, ou ameaçadas, né? Ou são raras, como no nosso caso aqui no Espírito Santo tem a saíra apunhalada. Por que as aves? Primeiro que tem uma conexão com árvores do começo. Eu nasci no dia da árvore. Nasci no dia 21 de setembro. Então eu sempre tive uma coisa de ficar subindo em árvore. E daí passarinho é um negócio que, poeticamente, faz muito sentido. E eu acho que ao decorrer da minha vida, eu fui apresentado pelos passarinhos assim... Tive momentos marcantes com aves ao decorrer da minha vida. Eu tenho um irmão que ele é observador de aves, está se formando em biologia agora. Os observadores de aves são grandes amigos. E eles são pessoas que simplesmente adoram passarinho. Pega o binóculo, pega a câmera, vai no meio do mato ver passarinho. E tive contato com isso. Mas teve algumas aves ao longo da minha vida que eu resgatei, por exemplo. Ou que era em Salesópolis tem uma ave igual a saíra apunhalada, que é o bicudinho do brejo paulista, que está ameaçado de extinção. Tem 500 no mundo. A saíra apunhalada tem 20. Né? Indivíduos conhecidos que a gente fala, né? Deve ter um pouquinho mais, mas ali tá bem pouquinho. Mas ninguém viu ainda, Ninguém viu ainda. O bicudinho do brejo tem 500
e tem aproximadamente em 7 cidades diferentes. E a minha cidade é uma delas. Então aí que eu pintei ele uma vez, fiquei sabendo. E a gente vai pesquisando, assim, a gente vai ficando próximo da natureza. O meu irmão começou a plantar árvores ao redor da casa, daí começou a vir bicho, daí a gente fez um comedouro, colocou uma frutinha, daí olha aqui, tinha sangue pousando, olha aqui. E daí você começa a ter um despertar, primeiro de ver, depois de ouvir, e identificar que passarinho não é só bintivite, cutico, sabiá. Você começa a ver outras espécies e reconhecê-las. E daí você entende a diversidade daquilo e você fica encantado. Eu gosto muito de cor, por exemplo, né? Eu olhei os passarinhos e falei assim, nossa, carro-chefe de coisa. Mas a primeira vez que eu pintei um passarinho que mexeu comigo foi uma tangará fêmea. Tangará, o macho, ele é super estiloso, azulzão com topete vermelho, ele dança, ele é um super passarinho. Mas a fêmea, eu tava trabalhando, instalando fibra ótica na roça, bateu na janela da casa da dona que eu tava instalando na internet e ela enfiou o bico dentro do outro, assim, tava sofrendo, quase morrendo, a gente resgatou ela, não sabia o que fazer. Eu levei pra cidade, levei pro parque da minha cidade, o funcionário lá, Santiago, ajudou eu a arrumar o biquinho dela e ele falou assim, olha, não tem o que fazer. O meu irmão Augusto também trabalha no parque, falou assim, leva pra tua casa, que daí o Augusto vê o que faz com ela depois, leva pro meio do mato e tal. A gente levou pra casa. As minhas irmãzinhas olharam, nossa, um passarinho, vamos cuidar. Já foram pro meio do mato, já pegaram a cerejinha, a amora, moeiro, deram pra ela comer. E daí ela ficou espertinha mais pra noite. No dia seguinte, meu irmão levou pra uma mata que tinha perto de casa, soltou o canto do tangará na caixinha de som. O tangará respondeu, ela ficou toda esperta e saiu. Foi viver com os outros tangarás. Ali eu entendi essa coisa de, nossa, eu tive o privilégio de participar da vida de um passarinho. Aquele era o último dia dele e não mais. Agora ela vai ter uma vida, né? A gente batizou de Esmeralda. A Esmeralda vai ter uma vida pra frente aí. E aquilo mexeu muito comigo, foi num momento sensível da minha vida que eu tava tentando direcionar para onde eu queria ir. E daí eu pintei ela. E daí, a partir daí, eu comecei a olhar mais, e pesquisar mais, e pintar mais. Até que chegou no momento que era inevitável a temática. Cair de cabeça. E daí, quando você cai de cabeça nos passarinhos, você vai aprendendo as espécies, vai entendendo os tipos e famílias, até chegar num ponto que você gosta dos coloridos no começo, daí você começa a gostar dos mais marronzinho, com os mais cinzinha, e começa a entender todas as histórias, todas as importâncias. E daí você entende que o passarinho ele é um bioindicador. Se aquele ambiente está equilibrado, vai ter aves mais raras, mais difíceis de se ver. Se tá rico aquele ambiente, daí você começa a ligar o passarinho com a árvore, o passarinho com a água, passarinho com outras espécies. E daí que entra uma jornada assim que começou sem eu saber para onde ia ir e me levou para esse caminho de ativista ambiental. Se você fala essa questão de ativismo de arte, a gente tem um interessante que é cuidado também com esse meio ambiente, porque a gente está pintando, está mostrando as belezas e também os problemas, mas existe um ciclo de cuidado, que é um ciclo de cuidado que muitas vezes as pessoas não estão dispostas vou pegar aqui, vou levar, vou pro cuidado, ou eu tenho mais o que fazer, ou não é meu problema, né? Então, assim, assumir também de estar do lado, estar participando como se fosse parte da família desses animais é importante, né? Como é que você vê esse apoio no dia a dia, de dar uma força para o animal que está precisando, de levar para buscar ajuda, de ter esse ciclo de apoio próximo? Como é que isso impacta na sua arte e como você lida com isso no seu dia a dia? Eu entendo que muitas das pautas que a gente levanta enquanto ativista ambiental são meio longes da grande massa dos trabalhadores brasileiros. E eu acho que parte do meu trabalho é aproximar, através da arte, através de um discurso que conecta com o dia a dia das pessoas. Quando eu estava na Régua, no Rio de Janeiro, da Reserva Ecológica do Guapiaçu, a gente fez uma conexão bem interessante. Eles estavam fazendo um processo de reflorestamento com escolas. Aquele reflorestamento ajuda na bacia hidrográfica do Rio Guapiaçu, que alimenta de água 2,5 milhões de pessoas ali na região de Niterói. Aqui acontece a mesma coisa. Você tem rio no Alto da Serra,
e a galera de Vitória tá tomando água desse rio porque as florestas lá estão sendo preservadas. Se não forem preservadas as florestas lá, os rios vão secar, a galera aqui fica sem água. Provavelmente já tem histórias aqui no estado sobre isso. Quando a gente aproxima, pega no dia a dia das pessoas que estão trabalhando, elas entendem essa relação, porque é uma relação que às vezes parece indireta, mas é muito direta. O que o passarinho, o que a árvore tem a ver com a tua vida? Tem tudo a ver com a tua vida. É que a gente perde essa conexão porque a gente tem as tarefas no nosso dia a dia, porque a gente precisa trabalhar para pagar boleto. E a gente vive nessa sociedade onde esse é o objetivo da vida das pessoas, trabalhar para pagar boleto das coisas que comprou, que às vezes nem precisa daquilo que comprou, ou às vezes precisa, tá? É o básico do básico e precisa, né, dedicar 8, 10, 12 horas por dia para fazer o seu corre. E eu tenho o privilégio de estar hoje trabalhando, já trabalhei muito com esses trabalhos que você fica doido trabalhando, mas, né, fui caminhando a minha vida para hoje poder estar trabalhando com arte e ter esse tempo de me dedicar a entender como funciona esse sistema. E o que eu tento passar é justamente o quão próximo ele está das pessoas. Então, ali na Saíra Apunhalada, por que é importante você preservar aquele trecho de área ali? E além daquela biodiversidade que só tem ali, né, a Saíra Apunhalada no mundo inteiro, ela só tem ali. Mas se você não preservar aquele trechinho de mata e desconectar ele do outro trechinho de mata ali da Pedra Azul, desconectar ele do outro trechinho de mata ali do Forno Grande, os trechos que não estão conectados vão desaparecer, porque você precisa de um corredor ecológico. Então a gente fala assim, nossa, mas tem muita mata preservada, olha o tamanho dessa reserva. Mas se ela está isolada, ela não consegue fazer uma troca genética. O que é uma troca genética? É um passarinho de um canto, né, namorar o passarinho de outro canto e não ficar entre famílias. Então, quando você tem pequenas áreas de preservação, é legal, a saíra está ali numa pequena área de preservação, mas a gente precisa conectar ela com toda a mata. Então, a ideia é a gente ir falando dessas questões e as pessoas irem entendendo. Só que ele se conecta diretamente com o dia a dia das pessoas. Então, se a gente tem um corredor ecológico próspero, a gente tem o que a gente chama de serviços ecossistêmicos que a natureza nos dá. Então, a gente vai ter água, a gente vai ter ar, a gente vai ter aprisionamento de carbono, a gente vai ter polinizadores. Então, você tem ali na região de Vargem Alta e Castelo um monte de café, de banana, de vários outros alimentos que a gente come todo dia e a gente precisa de polinizadores. Eu tava lá, né, numa roça de café, cheia de outras coisas, com laranja, com Jussara, e daí lá no Jussara lá tinha um monte de tiriba de testa vermelha, essa daqui do meu braço, que é a tatuagem bonita. E tava lá, comendo Jussara. Ela precisava plantar um Jussara lá? Não precisava, se ela quisesse só vender café, ela vendia só café, mas o fato dela ter colocado um monte de Jussara faz com que ela possa utilizar esse Jussara, o produtor rural, para extrair a polpa e fazer um produto, ao mesmo tempo é comida para passarinho, e esses passarinhos vão estar polinizando, vão estar ajudando a dispersar a semente, vão estar comendo os insetinhos vão estar comendo as frutinhas, vão estar comendo todas as coisas. Então é todo um ecossistema completo. Você tira, é um quebra-cabeça. Você começa a tirar uma peça só, você ainda sabe qual que é a imagem. Mas você tira 4, 5 peças, 10 peças... Você não monta mais o quebra-cabeça. Você não é mais o quebra-cabeça. Então a ideia, inclusive, é tentar devolver esse tempo para as pessoas. Então se você tem... E isso que é interessante, por exemplo, da gente criar lazeres que são dentro da natureza, um ecoturismo, um agroturismo, uma passarinhada na cidade. Tem várias cidades, tem um vem passarinhar, um avistando, por exemplo. Porque daí você pega o lazer da pessoa que se torna comprar alguma coisa, gastar dinheiro, fazer, né, ir pra praia, jogar bola e beber cerveja. Ou ficar vendo televisão. E você transforma isso numa imersão de natureza, onde a pessoa tem contato com aquilo, escuta essas palavras e se sente muito melhor, né? Você vê o sol, hoje eu vi o sol nascer na praia. Você vê o sol nascer na praia, você fala assim, caramba, cara... A vida eu acho que é mais do que pagar boleto. Talvez tenha a impressão que tem mais coisa por aí. Assim, daí já parte um pouco pro lado do ativismo. Assim, não é interessante pro sistema que as pessoas tenham essa reflexão. Então a gente luta também pela liberdade das pessoas terem essa reflexão. Ter o tempo de refletir o que quer fazer da vida, por que tá fazendo aquilo, onde quer trabalhar, por que tá trabalhando tanto, onde vai gastar o seu lazer. E tudo isso tem a ver com natureza. Né? A natureza, ela traz essa liberdade, né? E como é que a gente convence as pessoas? Porque, principalmente, uma geração vem pra cidade grande, a gente tem uma
massa de pessoas, né? Depois de uma série de gerações que a gente tinha vida campestre, agora a gente passa a ter uma vida urbana, a convencer que a criança que joga de subir em árvore, de fato, suba numa árvore, escala e de repente pega uma fruta direto do pé. Como é que a gente convence essa criança que não pode cair se não se machuca? Eu acho que é a responsabilidade dos pais também deixar as crianças cair um pouco das árvores, né? Ninguém morreu por conta disso até hoje, né? Não tem problema nenhum as pessoas jogar videogame também e ter os lazeres diferentes delas. Eu acho que é uma questão de experiência. Quando você tem uma experiência... A natureza é um negócio que precede tudo isso. E quando você tá lá, você sente uma conexão ou se sente reconectado ali. Existem experiências que você vive na natureza que você não desvive ela. Uma pessoa que nasceu no meio do estado do Brasil, que nunca viu praia na vida, vai ver praia na vida com 30 anos de idade. Quando ela vê uma praia, ela tem um momento catártico. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de ir pro Chile. Quando eu vi a Cordilheira dos Andes, vi aquelas montanhas de cima, cheias de neve, você fala assim, meu Deus, não era pra mim estar aqui, não era pra mim ver essa maravilha do mundo de cima. E eu tô vendo isso. Você tem um momento de conexão tão gigante. Eu tava passando em... Assim, dá pra me citar milhões de exemplos. E daí, uma coisa é você também ter uma experiência contemplativa. Outra coisa é você ter uma interação com a natureza que de fato é transformadora. Então, quando você lá na Saíra Apunhalada, na Reserva Caetés, ali entre Castelo e Vargem Alta, tem uma torre de observação de aves. E ela tem 35 metros de altura, você sobe numa torre e você está na copa da floresta. E você consegue enxergar a floresta de cima. Assim. É como se você estivesse num barco no meio do mar, só que é uma plataforma e o mar é a floresta. E tem uma reflexão que o Carl Sagan, apelidado carinhosamente de Carlos Sandro, ele fala, ele é um astrônomo americano, e ele fala que... Maravilhoso. Um pontinho azul no espaço. E todas as coisas que a gente conhece, todas as pessoas que a gente vai conhecer, que existiram, que vão existir, que a gente amou, que a gente odiou, estão ali naquele pontinho no espaço. E você tem uma coisa de unidade, da gente pertence a esse pontinho, né? Todo astronauta que vai para o espaço fala sobre isso. A gente pode ter uma experiência parecida com isso aqui na Terra, que é justamente o mar, ver o mar de floresta, assim, tá imerso. Então, quem tiver a oportunidade, é uma coisa transformadora. Você olha, assim, aquela floresta sem fim, de todos os lados, os passarinhos pulando de uma copa para outra, e você fala assim, caramba, eu acho que esse negócio aqui é uma preciosidade. E daí você tem a oportunidade, por exemplo, de interagir com o animal. Não num zoológico, que tem o seu serviço de educação ambiental também. Mas, por exemplo, você está andando na Nato hoje, agora de manhã, eu estava voltando da trilha e encontrei um esquilo. O esquilo é um jeito tranquilo. Ou encontrei no entardecer um casal de capivara. Eu fui para tal lugar e vi capivara também. Mas você vê uma capivara solta numa floresta de restinga, no habitat natural dela, não numa lagoa no meio da cidade. Lá onde eu morei, no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, tinha capivara no centro da cidade. Mas uma coisa é você vê uma capivara no meio do mato. Você vê aquele passarinho que você, nossa, tudo colorido, todo... E daí quando você tá na natureza e o tempo para, é uma experiência que você quer repetir para sempre, assim, né? Você não quer que passe aquele momento. Eu lembro quando eu vi a jacutinga pela primeira vez. É um pássaro maravilhoso, grandão, assim, parece um galinhão preto com topete branco, com papo vermelho, que foi muito caçada e tá ameaçada de extinção. Eu vi ela em Ilhabela. E a gente foi, procurou, não achou... Foi outro dia, procuramos. De repente, escutamos barulho. A missão do dia era conhecer uma jacutinga. Quando ela apareceu, ela ficou lá parada, olhando pra gente, como se nada tivesse acontecendo. Ela estava vivendo a vida dela, comendo a frutinha dela. Eram dois seres ali, paradinhos, um olhando pro outro, tentando entender. E é legal quando você encontra com um bicho, você tenta conversar com ele na sua cabeça. Você, calma, fica aí, tá tudo bem. E você tem esse momento, assim, que não dá pra você descrever, mas o melhor jeito que eu consigo descrever é que você vive o presente. Você não tá preocupado com nada que tá acontecendo. Você não tá pensando. Você tá sentindo. Você tá vivendo. Isso aconteceu com a saíra apunhalada. Eu não vi a saíra apunhalada. É um pássaro super difícil de se ver. Existe 20 no mundo. E a gente saiu algumas vezes para procurar ela. E na última saída que a gente fez, uma super trilha, a gente escutou. E a gente falou, ela tá pra lá. Fomos. Passou assim, meio-dia, a gente escutou ela de novo, bem perto. Fomos na direção dela, vimos o bando. Que ela anda em bandos mistos de vários outros passarinhos. Inclusive é por isso que é difícil criar ela em cativeiro, quase impossível, né? Porque ela é muito
tem uma especificidade de cultura, do jeito que ela se comporta, de alimento, de comunidade, que não dá para você replicar. Mas ela estava lá no bando, a gente não conseguia identificar qual que era ela, mas estava o bando lá, do lado de cada trilha. De repente, ela voa do lado de lá da trilha, então a gente vê o vulto de passarinho, não conseguiu identificar qual que era a saíra apunhalada, mas ouviu ela cantou e sabia que ela estava ali. Só de você estar no mesmo trecho de mata de um dos pássaros mais raros do Brasil, e você tá naquela adrenalina e tipo te modifica, é um processo assim que você fala, você tá respirando o mesmo ar daquele bicho, você fala assim, gente, é muito poderoso, é muito mágico. Às vezes você dá importância para isso, você tem que também passar por vários estágios, né? Você tem que conseguir curtir uma cachoeira sem fazer uma torrinha de pedra, conseguir, né, ir pra praia e curtir a praia de um jeito que... Sem levar as conchas embora. Entendeu? Mas você vai se aproximando da natureza, vai entendendo, vai estudando ela, vai se relacionando com ela, até que chega um momento que você tem essas experiências que te transformam, assim. E daí, quando você tem essas experiências, você entende, né? Quando eu vi o Bicudinho do Brejo pela primeira vez, assim, cara, eu tenho uma responsabilidade de vida de salvar esse bicho. Não eu, assim, mas eu posso dizer duas coisas para os meus irmãos mais novos, para meus futuros filhos. Posso falar, tá vendo esse bicho aqui tatuado no meu braço? Então, ele não existe mais, mas ele era daqui da nossa cidade. Ou posso dizer, tá vendo esse bicho aqui tatuado no meu braço? Eu lutei junto com um monte de gente para construir a reserva e você pode ir lá hoje que esse bicho vai estar lá. Ele não tá mais ameaçado de extinção. Agora ele tem 10 mil bicudinhos do Brejo Paulista. A partir do momento que você tem essas vivências e você vê o bicho, você entende a preciosidade daquela natureza, você começa a dar valor. E daí você fala assim, eu não posso mais pintar passarinho. Só pintar passarinho. Porque daí, daqui a pouco, todos os passarinhos que eu vou pintar vão estar em risco de extinção. Então, se eu tenho a minha voz, se eu tenho uma plataforma que nem o Instagram, que eu faço vídeo lá direto, eu tenho que usar ela para mim espalhar essa palavra e tentar mudar esse cenário de alguma forma. E uma das mudanças de cenário que a gente vai ter agora a COP30, começa com a Rio lá nos anos 90, depois tem a Rio mais 20, tem essas COPs todas, agora tem a COP30 que volta a ser no Brasil, e você vem passando por várias cidades para conseguir chegar depois de uma série de construções, de uma série de ações no meio do caminho, chegar na COP30. Como é que você enxerga o impacto que você está fazendo até chegar lá e o que você espera encontrar num evento do porte da COP30 para que, de fato, passou 30 anos. Não era para a gente estar discutindo aqui que a gente tem uma espécie com 20 animais e a gente não sabe o que vai fazer com eles. Já deu tempo da gente resolver isso. Maravilha. A COP30, a conferência que discute a crise climática no mundo, já existiram 30 delas, né? Como você disse. 3 anteriores foram em países que adoram petróleo, né? Foram no Azerbaijão, em Dubai, no Catar, não sei, enfim. E agora no Brasil existe uma expectativa profunda de ser um país que possa liderar um discurso mais produtivo, uma conversa que leve para algum lugar de fato. E a gente está vendo que o Brasil está indo para outro caminho, né? Aprovando uma PL da devastação ali, a PL desmonta o nosso licenciamento ambiental, explorando petróleo na foz do Amazonas, não só pela Petrobras, mas pela Exxon, pela Chevron, por várias outras empresas que estão arrematando lá, comprando os direitos de poder tirar as riquezas naturais da nossa terra. E a gente sabe muito bem aqui, a gente tem vários exemplos, né, de extrativismo de petróleo. Em Vitória vocês também têm. Vocês têm a Vale muito presente aqui no estado de vocês, então tem vários problemas, né, de impacto ambiental. A gente tem ali o Rio Doce. Mas a gente não pode perder de vista que a COP é uma oportunidade. Às vezes é uma oportunidade de mobilização popular, porque é um evento de diplomacia, de negociação entre nações. Então, enquanto sociedade civil, a gente pode chegar até certo ponto, mas quem vai estar tomando as grandes decisões lá vão ser os estados, vão ser os diplomatas. Mas se a gente não se apropriar desse espaço e disputar essa narrativa, eles vão achar as soluções que eles quiserem achar. E muitas dessas soluções a gente pode ver por quem patrocina o evento. Então a gente tem um patrocínio de cobertura. Quem que está cobrindo o evento? É patrocinado pela JBS, pela Suzano Papel e Celulose,
pela Vale. Então a gente sabe que nada muito revolucionário vai vir desse evento, pelo menos da cobertura. É aquela questão, eu tiro a gasolina do carro, mas eu passo, em vez de eu ter problema do petróleo, agora eu tenho problema da bateria, né? Exatamente, né? A gente diz que essa transição que eles querem fazer de um capitalismo verde é para explorar os minérios do sul global para os europeus usarem carros elétricos. Não muda muita coisa. Não muda muita coisa. A ideia de COP é a gente, enquanto manifestação popular, mobilizar as pessoas e ir construindo essa mobilização ao longo do tempo. E esse é um dos motivos da jornada. Ao longo do tempo, tá discutindo coisas que vão ser discutidas na COP. Pautas como, né, racismo ambiental, como produção de alimento, como impacto, mitigação, lei, todas essas coisas. Para quando a gente chegar lá, a gente fazer uma mobilização popular forte que possa direcionar a narrativa. Então, por mais que a cobertura oficial fale alguma coisa, por mais que os negociadores lá queiram discutir alguma coisa, se tiver todo mundo na rua lá em Belém do Pará, fazendo uma mobilização forte, forçando o discurso para outro lado, a gente tem uma chance de direcionar esse discurso. A esperança de COP não é mudar o mundo, que a gente sabe que dentro desse evento existem diversos interesses, mas é sim criar um impacto de consciência, principalmente da população, da importância que é a gente prestar atenção nesses temas e o quão importante é a gente se mobilizar. E eu acredito que a gente tem um longo caminho pela frente, mas a mobilização contra a pele da devastação tá forte. A gente tem que estar mais forte, a gente tem que se unir com o movimento contra a escala 6x1, por exemplo, dos trabalhadores, tem que se unir com outras pautas têm que ver a importância da nossa luta também, mas eu acredito que cada vez se torna mais inevitável que as pessoas lutem. E muitas pessoas, assim como eu, chegam no ativismo ambiental por um movimento passivo, digamos assim, né? Fui caminhando ao longo do tempo e cheguei a essa conclusão. Muitas pessoas são ativistas ambientais porque não têm escolha, né? Porque tem o seu território invadido, porque tem o seu território devastado, porque tem o seu território inundado, perdeu tudo que tinha na vida e o pouco que conseguiu reconstruir foi sem as grandes ajudas estruturais que prometem a nossa segurança. Então se viram numa posição que, se eu não lutar pelos meus direitos, eu vou perder todos eles, inclusive a minha vida e tudo que eu construí. Então a gente tem isso aqui muito perto, no Rio Doce, mas eu cito o exemplo do Vale do Ribeira, que é em São Paulo, da minha região, que as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira se juntaram 35 anos atrás para fazer um movimento contra a barragem. Bloquearam todas as 4 barragens que iam ser construídas no Rio Ribeira e que, se fossem construídas, iam inundar todas as terras dessas comunidades. Eles fizeram isso porque eles gostam de natureza? Também, eles vivem ali, faz parte da vida deles. Mas se eles não fizessem isso, eles não teriam sobrevivido. Eles estariam, né, sendo expulsos das casas que eles estão lá desde 1830, quando eles fugiram lá. Exatamente. Toda a história do quilombo, e eles conquistaram isso através de luta popular, e eles aprenderam a fazer essas lutas, né? A gente tem muito a aprender com os povos originários, por exemplo, que tem uma luta popular fortíssima, mas porque eles não têm escolha. Eles sabem navegar muito bem esse sistema de luta popular, né? Sabe falar com o Ministério Público, sabe falar, mas é porque eles não tiveram escolha. Ou eles fazem isso, ou eles não sobrevivem. Então, acho que é um exercício de empatia e aprendizado, a gente olhar para esses casos e dar luz para esses casos, né? Eu acredito que o pessoal aqui do Rio Doce, antes de acontecer a tragédia, não tinha tantos ativistas ambientais lá. Hoje, você tem vários projetos e vários coletivos e várias pessoas que dedicam a vida porque aconteceu uma tragédia lá, né? Aqui você tem a galera que tenta proteger o mangue. Em toda cidade grande você tem a galera da reciclagem, os catadores, que é uma categoria que é super marginalizada, inclusive em Porto Alegre está sendo criminalizada. Então você tem vários polos de ativismo ambiental se formando por necessidade, né? E daí, quando a gente pega um evento desse igual a COP30, é um catalisador. Então a gente pega toda essa galera, leva para um lugar e fala assim, beleza, vamos combinar, o que a gente quer falar? Escuta o pessoal do norte lá, que a gente aqui do Sudeste sempre teve os eventos perto da gente. Agora que tá acontecendo lá, a gente chega lá, escuta quais são as principais demandas do pessoal do Norte e tenta somar nessa luta e construir isso de uma maneira, né, realmente uma mobilização popular para ver se a gente consegue direcionar esse discurso para um caminho mais produtivo. Uma das coisas que eu enxergo que você faz é quando você traz esse ativismo ambiental para o seu trabalho, você vira um criador de conteúdo e você começa a conectar com as pessoas, você traz isso também para o seu dia a dia e para sua plataforma, né, para o seu trabalho. Como que isso gera esse impacto na sua vida, nessa sua jornada até a COP? Eu já participei de vários movimentos que estão acontecendo pelo caminho.
Eu acredito que a gente tem que se organizar enquanto população. E para mim que estou caminhando, é difícil me organizar num movimento porque eu estou passando por vários. Então eu tento contribuir da minha maneira, às vezes sendo um vetor, costurando movimentos e fortalecendo a rede. Que existe uma rede de guardiões da natureza no Brasil, que em alguns pontos está mais fragilizada, outros pontos está mais desconectada, e a gente tem que, não só eu, mas vários vetores, tem que ajudar a costurar essa rede. E daí a gente tenta trazer isso para o nosso dia a dia, né? Essa luta. Tenta contribuir conforme a gente pode, às vezes na rede social, mas muitas vezes fazendo alguma ação, né? Uma das ações que eu faço muito é plantar árvore, mas plantar árvore não vai mudar o mundo porque com uma canetada os caras, né, abrem uma estrada numa floresta. Então o que eu faço quando eu estou plantando árvore? Eu falo do problema sistêmico enquanto estou plantando a árvore, para a gente fazer as duas lutas. A local, que vai impactar os bichinhos que vão criar ninho nessa árvore que eu estou plantando hoje, e a sistêmica, a global. Acho que é muito poderoso se a gente for pensar o que a gente pode fazer. Assim, as pessoas não querem, as pessoas que estão no poder não querem que a gente pare para pensar o quão poder a gente tem enquanto população. Então a gente tem um movimento de concessão das unidades de conservação para o setor privado aqui no Espírito Santo. É um movimento que quer privatizar, em poucas palavras, né, algumas áreas das unidades de conservação. Na desculpa que as unidades de conservação não são financeiramente viáveis. Mas a natureza não precisa ser financeiramente viável. É por isso que a gente paga imposto. Só que existe um movimento de sucateamento dessas unidades de conservação para mostrar, tá vendo? Ela não consegue se manter sozinha. A gente precisa colocar o setor privado lá, mas é um movimento planejado justamente para dar dinheiro a uma galera que já tem dinheiro. Isso aconteceu em vários parques. Acontece na luta, o pessoal tá lá no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, que era construir uma tirolesa e tem um movimento popular. Aconteceu em vários lugares, né? Parque do Ibirapuera em São Paulo. Agora eu digo aqui pro pessoal do Espírito Santo. Não querer que os parques sejam concedidos, ninguém quer. E eu vejo que a opinião popular é que as pessoas não querem. Agora, qual que é o plano? O que a gente vai fazer para elas não serem concedidas? Então a gente precisa levantar essas pautas e entender quais são as nossas ações. A gente pode ter ações mais institucionais e trabalhar dentro do sistema para mudar o sistema, mas o sistema é construído para as pessoas comuns não conseguirem fazer essa mudança. Então, enquanto população, você tem o direito de se manifestar, você tem o direito de ir para a rua, você tem o direito de fazer ocupações legais. Então, fazer uma ocupação, o pessoal lá no Pará, os povos indígenas, ocuparam a SEDUC, que é a Secretaria de Educação, porque eles queriam tornar o sistema de educação lá nas comunidades tradicionais mais longes online, e eles, logicamente, eram contra, porque eles queriam uma educação de qualidade, ocuparam a Secretaria de Educação e conseguiram mudar a lei. Você muda leis assim, você muda a lei de trabalho, você muda a lei de educação, você muda a lei de saúde, você muda leis ambientais dessa maneira. Isso, Lúcio. Vou agradecer a sua presença aqui. Esse papo continua lá na sua rede social e também nas nossas. Como é que o pessoal faz para te encontrar e continuar essa conversa? Eu ficaria mais 5 horas conversando com vocês aqui. Vocês podem me encontrar no Instagram, no lucius.arts, Lucius com U, né? lucius.arts. Vai estar escrito aí embaixo. E a gente tem vídeo aí quase todo dia. Agora que eu tô em viagem é mais difícil postar todo dia, mas sempre nessa pegada. Alguns vídeos mais ácidos e mais ativistas, outros vídeos mais passivos, com educação ambiental, com plantio. A gente tá com um projeto aí de plantar 5.050 mudas até o fim desse ano. Já plantei quase 2.000. Né, vamos plantar aqui em Vitória algumas mudas também essa semana. E a gente segue por aí fazendo esse trabalho até a COP30. Acompanha aí o trabalho. É isso. Vou agradecer a Alicia que esteve aqui com a gente. Vai estar lá na COP30 também, né? Se tudo der certo, estarei lá também. Obrigada, Couto, mais uma vez. Tamo junto. E esse episódio teve edição e apresentação de Eduardo Couto e Alicia Mesquita, curadoria daqui da Alicia Mesquita, o jornalismo da Carol Baueri e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Aquele abraço e até a próxima. Até, muito obrigado. Comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.